Olá, bom dia. A gente vai finalizar a nossa revisão de arcos e ângulos com essa quarta aula, resolvendo mais dois problemas bem tradicionais, bem clássicos sobre relógios. Precisamente, a gente vai desenvolver uma técnica nova, aprender um método novo para resolver o ângulo formado ou os ângulos formados pelos ponteiros de um relógio em determinado instante. A gente já aprendeu pelo método tradicional, pelo método clássico na última aula, e agora a gente vai aprender a resolver a mesma questão ou o mesmo tipo de questão de uma forma um pouco mais maceteada, através de uma pequena malandragem. Então, por favor, prestem bastante atenção. A questão número 6 está aí, e a primeira sugestão que eu deixo é o seguinte: tentem resolver essa questão baseado no jeito anterior, no método que eu ensinei na última aula. Conseguindo ou não, vocês vão ter aqui mais uma técnica para resolver essa questão. Então, dê uma pausa no vídeo e continue logo em seguida, tá bom? Vamos resolver. Questão número 6. Calcule o menor ângulo formado pelos ponteiros de um relógio quando esse relógio marca 6 horas e 50 minutos. Gente, existe uma formulazinha que permite calcular exatamente esse ângulo. Não necessariamente o menor ângulo, mas ele vai te ensinar a calcular um ângulo. E quando eu chegar lá no final da resposta, eu ensino essa diferençazinha. A fórmula é θ igual a 11m menos 60h. Eu coloco essa expressão 11m menos 60h dentro de duas barrinhas verticais e tudo isso aqui sobre 2. Ok. O θ, gente, é uma letra grega. É uma letra grega que a gente costuma usar com bastante frequência para indicar ângulo. E essas duas barrinhas verticais significam módulo, valor absoluto. O que é o módulo ou valor absoluto de um número? É considerar esse número de forma absoluta, sem qualquer tipo de sinal. Então, se eu coloco dentro de duas barrinhas verticais o número mais 5, como é que eu leio? Eu leio da seguinte forma: módulo de mais 5, ou valor absoluto de mais 5, que é 5. Se eu coloco menos 3 dentro de duas barras verticais, eu leio módulo de menos 3, que é 3, ou valor absoluto do menos 3, que é o 3. Tá? Agora, o que é exatamente esse M aqui e o que é exatamente esse H aqui? O M é o numeral que indica os minutos e o H é o numeral que indica as horas. Então, nesse exercício, você tem que o M vale precisamente 50 e o H nesse exercício ele vale 6. Então, você simplesmente substitui agora na fórmula. Então, está aqui, ó, θ vai ser exatamente igual a 11 vezes o valor de M, 50, menos 60 vezes o valor de H, que vale 6, tudo isso dentro do módulo, e divide toda essa expressão por 2. E agora fazer conta, né? 11 vezes 50 dá 550. Então está aqui, ó, 550 menos 6 vezes 60, 360. Tudo isso dentro do módulo e divide todo esse resultado ali depois por 2. Quanto que é 550 menos 360? Isso aqui vai dar 190, só que dentro do módulo. Então, módulo de 190 dividido por 2. Gente, módulo de 190 é o próprio número sem sinal, ou seja, o próprio 190. No caso, dividido por 2, e o resultado vai dar 95. Então, gente, olha só que interessante. Você acabou de descobrir o ângulo θ e ele mede 95 graus, tá? Qual é o cuidado que eu quero que vocês tenham aqui? O cuidado é o seguinte: quando você for olhar o ângulo formado pelos ponteiros de relógio, essa fórmula ela te dá duas possibilidades, na verdade. Vamos fazer aqui uma representação bem simples de um relógio. Eu vou marcar ali 6h50 e vocês vão entender o que eu quero dizer. Então, vou fazer aqui, ó,
uma circunferência simples na forma de rascunho, só para a gente poder interpretar melhor o resultado. Então aqui é como se fosse o 12, aqui é como se fosse o 6, aqui você tem o 9, aqui o 3, e divido os intervalos em 3 partes sempre. Aqui você tem um esboço, tá, do que seria o nosso relógio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Show de bola. Aqui você tem o centro. Se ele tivesse te marcando 6 horas cravadas em ponto, então o ponteiro das horas estaria apontando mais ou menos aqui assim, ó, tá? E o dos minutos estaria apontando lá para cima. Só que não, são 6 horas e 50 minutos. Então você sabe que de um númerozinho para o outro é sempre um intervalo de 5 minutos, contando o ponteiro dos minutos. Então, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Então o ponteiro dos minutos está exatamente aqui, ó. Esse é o ponteiro dos minutos, às 6 horas e 50 minutos. Ok. Ele é quase 7 horas, né? 6h50 é quase 7. Então quer dizer que o ponteiro das horas está quase beirando 7 horas aqui, ó. Só que não são 7 horas, obviamente. Então ele está marcando um pouquinho menos. Então o ponteiro das horas está mais ou menos aqui assim, ó, tá? Então esse aqui é mais ou menos o valor ou a posição dos ponteiros das horas e dos minutos às 6h50. Ok. Quando você for identificar o ângulo formado pelos ponteiros do relógio, você pode, na verdade, identificar dois ângulos. Um ângulo é esse daqui, ó. Um dos ângulos é esse ângulozinho aqui, tá? O outro ângulo é o ângulo que está por fora. O ângulo que está por fora, claramente, é o maior ângulo, que é essa aberturinha todinha aqui, ó. É o ângulo côncavo. O ângulo côncavo é aquele ângulo maior do que 180 e menor do que 360, tá? E o ângulo convexo? O ângulo convexo é o menor ângulo, que está entre 0 e 180 graus. Como ele te perguntou o menor ângulo, ele quer saber exatamente esse ângulo aqui, ó, tá? Se você tivesse desenvolvido a fórmula e você tivesse chegado num valor θ maior do que 180 graus, é porque você estaria calculando esse ângulo aqui, tá bom? Então, qual seria a resposta θ? A resposta θ é: pega uma volta de 360 graus completas e subtrai esse maior ângulo. 360 menos esse ângulo maior, você tem esse ângulozinho menor. Aqui, então, portanto, é o nosso θ. Tá? Sempre que a resposta der entre 0 e 180, é o menor ângulo. Obviamente que sempre que a resposta der entre 180 e 360, é o maior ângulo. Tá? Então a pergunta foi: qual é o menor ângulo formado pelos ponteiros de um relógio que marca 6 horas e 50 minutos? A resposta: 95 graus. Tá bom? Tentem resolver essa questão pelo método tradicional e vocês vão perceber que vai chegar na mesma resposta. A questão número 7, ela também é interessante. Deixa eu só escrever aqui para vocês solução, tá? E a gente vai pegar uma malandragemzinha para resolver também. Um relógio, ele foi acertado exatamente às 6 horas. Que horas que o ponteiro, aliás, que horas que o relógio estará marcando após o ponteiro menor? O ponteiro menor, quem é o ponteiro menor? É o ponteiro das horas. Quando esse ponteiro menor tiver percorrido um ângulo de 72 graus. Então, gente, a questão é o seguinte: o ponteiro das horas, tá? Aliás, o relógio, melhor dizendo, ele foi acertado exatamente às 6 horas. Então, deixa eu representar aqui um relógiozinho, só para a gente se orientar um pouquinho melhor. Tá? Eu vou representar aqui uma circunferência, fazendo o esboço aqui de um relógio, obviamente circular, padrão. Tá? Aqui você tem o 12, aqui você tem o centro, lá embaixo o 6, ok. Aqui você tem 9,
aqui você tem o 3, vou demarcar aqui, ó, dividir todos os pedacinhos ali entre um número e outro em 3 partes. Então tá aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tá? 6 horas em ponto. Então quer dizer o quê? Que o relógio está marcando exatamente isso aqui, ó, ponteiro das horas, 6 horas, e o ponteiro dos minutos está lá em cima, marcando cravadamente nos 12. Esse é o horário que foi ajustado do relógio. Ele falou o seguinte, que horas que o relógio vai marcar depois que o ponteiro menor, ou seja, o ponteiro das horas, tiver percorrido 72 graus. Gente, o ponteiro das horas vai percorrer 72 graus. O ponteiro das horas vai percorrer do 6 para o 7, depois do 7 para o 8, depois do 8 para o 9 e assim por diante. A gente já sabe que de um número para o outro, de uma hora para o outro, ou seja, a cada 60 minutos, o ponteiro das horas se desloca em 30 graus. Então daqui para cá 30 graus, daqui para cá 30, 30, 30. Quando ele percorrer os 12 intervalos de 30 graus, 12 vezes 30 dão 360 graus. Tá? Então ele vai percorrer o que? 72 graus. Então daqui para cá 30, daqui para cá mais 30, 60 graus. Então 60 graus mais 12. Então seria esse pedacinho aqui assim que ele vai marcar. Tá bom? O que vocês vão fazer? Simplesmente o seguinte, ó. Você vai fazer uma regrinha de 3. O ponteiro das horas, ok? E logo ao lado, tu vai marcar o ponteiro dos minutos. Gente, olha só que interessante. Regrinha de 3, básica, simples. O ponteiro das horas, quando ele percorre 30 graus, quando ele sai, por exemplo, do 6 para o 7, ele está percorrendo um arquinho de 30 graus. Só que, para o ponteiro das horas sair daqui do 6 para o 7, o ponteiro dos minutos não tem que dar uma volta completa, ou seja, 60 minutos? Sim. Então, a cada 30 graus percorridos pelo ponteiro das horas, tá? O ponteiro dos minutos percorre 60 minutos, ok? Ou de outra forma, para que o ponteiro das horas percorra 30 graus na circunferência, é preciso que se passe 1 hora e 60 minutos. Ok. Só que não se passaram, aliás, o ponteiro das horas não percorreu 30 graus. O enunciado falou que foram percorridos 72 graus pelo ponteiro das horas, que é o ponteiro menor. Bem, se em 30 graus o ponteiro das horas percorre em 60 minutos, 72 graus ele vai percorrer em x. Então, baseado nisso aqui, é uma regrinha de 3 bem simples, tá? Então, eu escrevi, ó, 30 está para 72, da mesma forma que 60 está para x. E agora você começa a simplificar. Eu posso, por exemplo, dividir aqui por 30, que vai dar 1, divido aqui por 30, que vai dar 2. Então, me sobra 1 sobre 72 vai ser igual a 2 sobre x. Velha conhecida multiplicação cruzada. X vezes 1, x igual a 2 vezes 72, 144. Gente, o que significa exatamente isso? Esse x aqui que você está calculando, ele representa quantos minutos o ponteiro das horas vai andar, ou quanto tempo vai ter que se passar para que o ponteiro das horas percorra 72 graus. Então você acabou de descobrir que o x equivale a 144 minutos. Gente, o que são 144 minutos? Não são 2 horas e mais 24 minutos? Ah, professor, não sei disso não. Ué, divide 144 por 60 e vê quanto que vai dar. Vamos fazer isso aqui, ó. 144 dividido por 60 é 2. 2 vezes 60, 120. 120 para 144,
24. Então são dois intervalos de 60 minutos, ou seja, 2 horas e mais 24 minutos. Então está aqui, ó, isso equivale a 2 horas e mais 24 minutos. Então o tempo necessário para que o ponteiro das horas percorra 72 graus é quanto? 2 horas e 24 minutos. Ok. Se o ponteiro estava acertado para fazer essa medição às 6 horas mais esse intervalo aqui dá quanto? Então, às horas, o horário procurado, vou escrever aqui, ó, o horário procurado é 2 pontos. Qual é? Então, começando às 6 horas, você vai acrescentar 2 horas e 24 minutos. Quanto que é 6 horas mais 2 horas e 24 minutos? Dá um total de 8 horas e 24 minutos. Então, é o horário que o relógio vai marcar quando o ponteiro das horas tiver percorrido esses 72 graus, tá bom? Bem, essa é a resposta. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Então, fica aí mais um probleminha para ajudar vocês, orientar vocês nos estudos, tá? Bom estudo para vocês e a gente se encontra na próxima aula com um assunto novo, que a gente entra de cabeça na matéria de funções circulares. Até a próxima e obrigado.